Olá, este é o canal FEB, Fale e Escreva Bem. Esta é a dica 128. Nós vamos discutir uma série de detalhes sobre redação e expressividade. Estamos dando continuidade à leitura e análise de textos de abaixo-assinados importantes, de forma que possamos, colaborar na melhoria das relações sociais no país, que ultimamente andam muito conturbadas, né? Mas isso é assunto para o meu outro canal, Atos e Fatos. Aliás, sugiro que procure lá no canal Atos e Fatos. Nós analisamos situações do cotidiano que em teoria parecem, meio fúteis, meio pueris, mas que no conjunto da obra, da vida social do país, tem uma importância crucial e às vezes a gente não percebe. Bem, no vídeo de hoje nós vamos analisar o quarto parágrafo do abaixo-assinado da cidade de Maceió contra a empresa Braskem. Se vocês não estão a par das tragédias que estão ocorrendo naquela cidade, procurem pela internet e vocês vão localizar. E, sendo possível, concordando, assinem o abaixo-assinado. É uma atitude simples, né? Assinar um abaixo-assinado virtualmente, mas que para o povo de lá, de Maceió, é vital, realmente é vital. No vídeo de hoje nós vamos ver, como sempre, equívocos e acertos. No caso dos equívocos, como vocês sabem, nós ocultamos as fontes, mas no caso dos acertos nós fazemos questão de divulgar. É a nossa maneira de, honrar a nossa língua, a língua portuguesa. Muitíssimo obrigado por estarem presentes. Sendo possível, querendo, deixe seus comentários. É de extrema importância para nós que você deixe seu comentário com sua dúvida, sua crítica, para que haja mais engajamento, não exatamente pelo nosso canal em si, mas porque nós temos certeza que esse nosso trabalho pode mudar a vida de candidatos ao Enem, a vestibulares, a vaga de empregos, Obrigado. Como sempre, ocultamos as fontes dos equívocos, em nome do respeito e consideração para com elas. Há determinados detalhes gramaticais e lógicos que fogem à percepção até mesmo dos melhores redatores, porque eles estão focados na produção textual em si. Seu raciocínio busca oferecer as informações mais pertinentes da melhor maneira possível. Alguns componentes da equipe FEB, Fale e Escreva Bem, são revisores de texto. Nesse cenário, conhecem profundamente os efeitos negativos da falta de um bom profissional nessa área. Por isso, são chamados para colaborar na construção dos textos pós-redação. Revisão de textos é atividade semelhante à de um bom juiz de futebol. Se seu nome não for lembrado, significa que o trabalho foi bem feito. Isso é o mesmo que dizer que um bom revisor de texto é profissional oculto. Não à toa, boa parte dos profissionais liberais que precisam apresentar algum texto a um cliente recorre ao trabalho de revisores. O ministro da Justiça, Flávio Dino, exonerou na noite desta quarta-feira, 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal nos estados e no Distrito Federal. Veja que, aparentemente, não há problema no texto desta imagem. Entretanto, há equívoco de informação.
O dia 19 foi quinta-feira e não quarta-feira. Em princípio, trata-se de detalhe que muitos julgam desprezível. Contudo, é informação, é dado, e o veículo informativo precisa ter compromisso com veracidade e correção. Não pode gerar dúvidas de espécie alguma, mesmo porque os analistas de redação estão muito atentos a esse detalhe. Já falamos bastante sobre esse tópico gramatical. Dá uma paradinha na lógica, tá atrapalhando as minhas crenças. Se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta-feira. Um bom redator ou orador procura não fugir das questões lógicas. Preocupa-se com elos entre imagens diversas contidas num texto. Observe e ouça atentamente a redação de um item de informações sobre regras de trânsito. 3. Buzinar na hora errada. Muita gente não sabe ou esquece que abusar do uso da buzina é regra de trânsito. De acordo com o Código 227, usar a buzina de forma inadequada pode gerar 3 pontos na carteira. A falta de lógica está entre abuso da buzina e regra de trânsito. A intenção é informar sobre o que se pode e o que não se pode fazer no trânsito, que está no conjunto de regras. A mensagem diz que o abuso é uma das regras, o que é completamente incoerente. Portanto, há falta de coesão, de lógica na informação. Ainda sobre lógica e coesão, ouça. Após uma médica relatar aos agentes que a menina deu entrada na unidade de saúde, já em óbito, com sinais severos de violência. Os policiais foram ao hospital após a denúncia. Após constatarem as lesões, o pai e a madrasta foram encaminhados à delegacia, presos e autuados em flagrante. Encontramos falta de lógica na sequência. Após constatarem as lesões, o pai e a madrasta foram encaminhados à delegacia. O contexto mostra que pai e madrasta causaram maus tratos à criança, mas o trecho indica que eles próprios constataram as lesões e foram encaminhados à delegacia. É óbvio que as lesões foram constatadas pela polícia, mas não é o que a redação mostra. Vamos aos acertos. Como sabem, fazemos questão de divulgar, aclarar, expor as fontes dos acertos. É nossa maneira de contemplar respeito ao nosso idioma. O conceito de construção oracional trata dos jeitos, das maneiras de se interligar os termos de uma oração. Combina estilo redacional com regras gerais de gramática. Isso inclui, claro, concordância verbal. Acompanhe a leitura do texto abaixo. Aniele defende mudança em livros didáticos e oportunidade para negros. Despachando na esplanada dos ministérios desde o início de janeiro, Aniele tem trabalhado para conscientizar a sociedade sobre a importância de uma educação antirracista. Fruto da política de cotas no ensino superior, ela adiantou durante a entrevista a criação de um grupo de trabalho junto com o Ministério da Educação MEC para pensar em mudanças no material didático. As crianças negras não se encontram no livro didático, ele não tem representatividade. O trecho "ele não tem representatividade" apresenta o verbo ter no singular. Portanto, refere-se a livro didático. Ainda que a ministra não tivesse usado o pronome ele, não faria falta. Nesse cenário, a mensagem é clara. Os livros didáticos não incluem crianças negras em seus enredos. Se o verbo estivesse no plural, estaria informando que as crianças negras não se veem nos enredos. Em termos de compreensividade, a mensagem é a mesma, mas em termos de gramática, há diferenças na construção da oração que demonstra a boa qualidade na construção oracional da ministra. Há um outro aspecto legal nesse texto e refere-se ao visual. Observe que o ponto final está dentro das aspas. O redator obedeceu à regra da ABNT. O ponto final deve mesmo estar
antes do fechamento das aspas, quando a oração se inicia após outro ponto final. Ou seja, quando não há dois pontos, reticências, vírgula, etc., antes da aspa inicial. A língua portuguesa é uma das mais belas. É rítmica, sonora, poética. A lógica do sistema de dependência dos termos a torna excelente instrumento de desenvolvimento do cérebro. Leia e ouça o parágrafo desta matéria. Antes dos atos. A organização do movimento havia sido monitorada previamente pelo governo federal, que determinara o uso da Força Nacional da região. Pela manhã de domingo, 8 de janeiro, 3 ônibus de agentes de segurança estavam mobilizados na esplanada. Mas não foram suficientes para conter a invasão dos radicais na sede do Legislativo. O FEB já publicou vídeos sobre tempos verbais. Busque. A sonoridade do tempo pretérito mais que perfeito é extremamente agradável aos ouvidos. É usado para se referir a fatos ocorridos no passado anteriores a outro fato também no passado. No caso da imagem, observe que o redator informa que a monitoração do movimento ocorreu no passado. Informa ainda outro fato relacionado que ocorreu também no passado. Portanto, o uso do mais que perfeito está adequadíssimo. A matéria do Poder 360 não traz o nome do jornalista redator, mas deixamos aqui nossos parabéns. Como já foi comentado, estamos analisando textos de abaixo-assinados importantes para a evolução das relações sociais do país. Assim, queremos crer que estejamos unindo o útil ao mais útil, exercer cidadania e, ao mesmo tempo, colaborar para que a sociedade se comunique mais efetivamente. A empresa Braskem criou galerias subterrâneas no solo de grande área da cidade de Maceió. A operação provocou rachaduras em centenas de imóveis, o que causou catástrofes impagáveis a centenas e centenas de famílias. A população tem se unido na luta por seus direitos e criou um abaixo-assinado. Procure na internet, leia e assine. Nós, do FEB, publicamos o texto inteiro. Busque. Estamos analisando parágrafo por parágrafo. Assim como o verbete que, a palavrinha se tem uma série de funções. Uma delas é índice de indeterminação do sujeito. Quando nessa função, o verbo deve estar na terceira pessoa do singular do modo indicativo. Nesse caso, o sujeito é indeterminado. No trecho apresentado, o sujeito está presente, é reconhecido, identificado. É inclusive agente do verbo tratar. Assim, o ser não está adequado à função que o redator pretendeu dar a ele. É dispensável. Essa situação faz o verbete se assumir outra função, a de pronome reflexivo. Contudo, a mensagem ficaria completamente sem coesão, sem lógica. Outro entrave gramatical está no trecho há décadas, que está deslocado na oração. Deveria estar após o verbo. Estando deslocado, deveria estar entre vírgulas. Falando em vírgula, o redator esqueceu-se de aplicá-la antes de mas. No mesmo trecho, observe que a sequência não apenas induz o leitor a esperar complemento, alguma outra situação explicativa. Assim, o advérbio também é dispensável, já que produz o mesmo efeito.
Aproveitando, vamos reforçar a questão da colocação pronominal em relação a verbos. Já falamos bastante em dicas anteriores, mas é sempre bom reafirmar. A partícula que sempre atrai pronomes, provocando o que em gramática se chama próclise. Chegamos ao fim de mais uma dica, a dica 128. Como você viu, nós analisamos mais um parágrafo do abaixo-assinado da cidade de Maceió contra a Braskem. Sugerimos novamente que procure por esse abaixo-assinado na internet e assinem. Realmente, uma assinatura pode mudar a vida de milhares e milhares de pessoas do Nordeste do país. Muitíssimo obrigado por estar até aqui e novamente pedimos para que deixem seu comentário. O seu comentário vai nortear nossos próximos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado.